Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Temos mais um encontro do nosso grupo Estrutura e Dinâmica do Estado Federal. Hoje nós temos a honra de contar com a presença do professor Gilberto Bercovitch, que vai falar conosco sobre o tema Federalismo Cooperativo nos 35 anos da Constituição de 88. É uma grande alegria recebê-lo aqui, professor Gilberto, seja muito bem-vindo. E agora eu passo a palavra, então, ao professor Roger, que vai apresentar o professor para todos nós. Muito obrigado. Eu gostaria de cumprimentar todos, e em especial ao professor Gilberto Bercovitch, professor titular de Direito Econômico e Economia Política da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Meu caro amigo, nós somos colegas de pós-graduação ainda no século passado, e para mim motivo de muito orgulho e alegria. Professor Gilberto, sinta-se muito bem-vindo. Para nós é uma honra recebê-lo para discutir esse tema que é um tema, acho eu, ao menos nas nossas discussões nós temos percebido isso aqui no grupo de pesquisa, acaba sendo um tema muito controverso. Nesses 35 anos de Constituição, a expressão federalismo cooperativo vem sendo utilizada para justificar diversas práticas federativas, diversas concepções, muitas vezes elas contraditórias entre si. Alguns defendem que o federalismo cooperativo protege e amplia a autonomia dos entes federativos, outros entendem o oposto. Ou seja, a sensação que dá é que existe praticamente um mantra de que todos concordam que vivemos sobre um federalismo cooperativo, mas entendemos ele de maneira radicalmente diferente. Ou seja, na hora de descrever as características desse federalismo cooperativo introduzido ou estabelecido pela Constituição de 88, o que se percebe muitas vezes é que as pessoas apontam para características diferentes que muitas vezes não se acomodam entre si. E penso que discutir esse assunto na semana em que a Constituição aniversaria é enfim, uma oportunidade muito feliz de fazer uma reflexão, de aprender com as suas reflexões sobre federalismo, dado que tem uma obra extensa e um conjunto de trabalhos significativos sobre o assunto, de modo que nós tenhamos a oportunidade de, ouvindo e debatendo com o professor Bercovitch, nós tenhamos a oportunidade de ingressar nesse ambiente talvez não tão claro da ideia, do conceito, das características, dos instrumentos, do que vem a ser o federalismo cooperativo e como ele é praticado sob a vigência da Constituição de 88. Professor Bercovitch, seja muito bem-vindo. Agradeço mais uma vez pela aceitação do convite para, nessa manhã, participar conosco das discussões do grupo de pesquisa. Seja bem-vindo, tenha a palavra. Muito obrigado. Bom dia a todos, a todas. Eu queria agradecer imensamente o convite, particularmente ao professor Roger, meu querido amigo, como ele disse, meu colega desde a época de pós-graduação, em que o obrigava a votar em mim. Não sei se por bem dele, mas ele atendia de maneira absolutamente pronta ao chamado eleitoral. Mas eu queria agradecer muito esse convite, poder estar aqui e e na verdade o que eu pensei, mais do que uma discussão, acho que isso talvez explique por que tem tanta confusão sobre federalismo cooperativo no Brasil. Eu entendo o plano da seguinte maneira: a Constituição tentou implementar um modelo de cooperação federativa, particularmente no artigo 23, que fala das competências comuns, ou seja, que a responsabilidade das políticas são de todos os entes da federação, não exclusivamente da União ou dos estados, enfim, ou dos municípios. E, na verdade, esse modelo não foi implementado ou foi truncado. Ele foi implementado parcialmente. E aí gera toda essa confusão, né? Federalismo cooperativo obviamente um federalismo que o papel da União ele é maior, né? Ele não é o federalismo dualista clássico, em que
em tese, existem as competências exclusivas e cada um cuida do seu, né, pelo fato até da atuação conjunta, da atuação em cooperação, a União acaba tendo uma maior preponderância, porque acaba sendo o ente que efetivamente estrutura a política, que acaba organizando a política, né, e a distribuição das responsabilidades e dos financiamentos, enfim, acaba também aportando mais, né, muitas das vezes. Então, eu acho assim, aquele que fala fazendo cooperativa um federalismo que tem mais poder para os estados, aí realmente está falando de outra coisa, não de federalismo cooperativo. Mas o nosso problema é outro, mais do que das definições ou das disputas teóricas. Nosso problema é que a Constituição introduziu um modelo de políticas coordenadas, de políticas estruturadas em conjunto, em princípio, por todos os entes, e realmente aconteceu em alguns setores, né? O caso da saúde, o caso da educação, de certa maneira, né? Mas ela foi sendo solapada em outros. E ao invés de ter uma política que privilegiasse a cooperação federativa, a atuação conjunta, o planejamento conjunto, a organização conjunta, enfim, né, nós acabamos privilegiando um modelo de conflito federativo constante. E aí eu queria chamar a atenção para vários dos problemas de políticas que vamos enfrentar no pós-88, que na verdade estruturam esse modelo previsto na Constituição. Acho que eu queria chamar a atenção disso, que eu acho que pode ser algo interessante para, a partir do que aconteceu, de poder discutir efetivamente o modelo da Constituição, o que foi implementado. Bom, primeiro, eu vou mencionar várias questões, mas a primeira, a mais óbvia de todas, é a guerra fiscal. Enfim, não vou ficar aqui entrando e descrevendo guerra fiscal, todo mundo sabe, né, da atração de investimentos por incentivos fiscais que os estados e alguns municípios fazem. Só que a guerra fiscal tem um responsável, que não são nem os estados nem a União. É a responsável chamado Supremo Tribunal Federal, né, que manteve, que não anulou como deveria anular, né, todos os incentivos que ultrapassavam ali o previsto na Constituição. Enfim, fingiu que não viu, deixou para lá, foi enrolando, né? Enfim, e deixou a situação chegar aonde ela chegou. Talvez, aí eu não sei, aí talvez tenha alguém aí especialista em tributação possa explicar melhor, né? Dizem que talvez agora se resolva com a reforma tributária que está sendo discutida no Senado, né? Já foi aprovada na Câmara. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que sempre se dá um jeito de, quando se quer, né, de conseguir voltar uma disputa aí por investimentos. Mas isso aí o discurso, na verdade, é esse, né? A reforma do ICMS, que agora vai virar IVA, né? Não é outro nome, né? É IBS, né? Instituto de Bens e Serviços, não sei o quê. Enfim, que vai ter o federal e o estadual e municipal, né? Talvez, como as alíquotas não vão poder ser diferenciadas, enfim, talvez aí solucione a maior parte da questão da guerra fiscal. Mas a guerra fiscal é um exemplo de como a Constituição prevê uma coisa e acontece outra. E isso se explica não só pela questão do governante que resolve abusar do seu poder de tributar, enfim, e dar isenções além do que poderia. Tem uma explicação também. A explicação, de novo, é a ausência do governo central. Porque a partir do momento em que o governo central deixou de ter uma política industrial, deixou de ter uma política de estruturação, de desenvolvimento, e a gente sabe, né, faz 40 anos que a gente está nisso, né, nesse modelo do voo de galinha, né? Cresce 1%, cresce 2%, aí não cresce, aí cresce 3%, todo mundo fica feliz, aí depois não cresce de novo, né? Que é nada perto do que o Brasil cresceu no decorrer do século XX. Né? O Brasil, no século XX, é o país que mais cresceu no mundo capitalista, né? Crescia
a taxas de 7, 10, às vezes até 11 ou 12% ao ano. Cresceu mais que o Japão, cresceu mais que qualquer outro país do sistema capitalista. Quem crescia a ritmo chinês éramos nós, não eles. Né? A China passou a crescer a ritmos brasileiros a partir dos anos 90 e dos anos 2000. Né? Até na época da redemocratização, o Brasil tinha um parque industrial, uma estrutura industrial muito maior que a da China, que a da Coreia, né, só para dar o exemplo. Isso foi tudo desmontado depois dos últimos 40 anos. Então, isso também tem parte, a ausência ou o desmonte promovido no governo federal justifica também, em parte, o desespero de governantes locais, estaduais, por tentar conseguir investimento, tentar conseguir que tenha um tipo de indústria no seu município, no seu estado, enfim. Junto com a questão da guerra fiscal, tem uma outra questão tributária ainda de duas, mais duas. Ou também é conhecida de todos, que essa não está sendo resolvida pela reforma tributária, essa está dando confusão, que é o sistema da Lei Candir. Né? A Lei Complementar 87 de 96. Né? E ela com a desculpa de incentivar as exportações, a Lei Candir, na prática, tem uma série de estudos já que mostram isso, ela acelerou a desindustrialização do Brasil, né, porque ela incentivou a exportação de produto primário e semi-elaborado, ao invés de produto mais elaborado, e ela gerou um conflito, porque ao fazer com que os estados não pudessem cobrar ICMS sobre as exportações, né, ela criou uma regra ali de compensações que acabou em 2002, só que a lei continuou, e desde então tem lá toda uma disputa, né, a todo ano de quanto vai ser, a União vai colocar de compensação para os estados e municípios decorrente das perdas da Lei Candir. Isso gera um conflito a todo tempo. O Pará é um dos estados dos mais prejudicados, Minas Gerais também. Né? Então, tem todo um conflito que parece que não se resolve agora com a reforma tributária, porque ela parece que continua tornando isentos aí produtos para exportação, particularmente do agronegócio e da mineração. Então, parece que o modelo está sendo mantido. Isso gera aí uma série de conflitos também que não estavam previstos, obviamente, pelos constituintes. Mas tem um problema que vem dos constituintes, aí na questão tributária, e que diz respeito à questão federativa, mas também diz respeito à questão da infraestrutura em geral. Isso depois a gente vai perceber, talvez ao final da minha fala, dos últimos pontos que eu vou tratar. Mas que foi na reestruturação tributária de 88, isso quem fez foi o senhor José Serra, né? Portanto, uma pessoa que sabia o que estava fazendo, né? Não é uma pessoa que simplesmente escutou uma ideia e achou legal, né? Ele sabia direitinho o que estava fazendo, que foi o fim dos impostos únicos. Era o imposto único de energia, o de mineração, o de combustíveis e o de comunicações. Isso foi um desastre para a infraestrutura nacional, a gente paga o preço até hoje. Por quê? Porque esse sistema dos impostos únicos foram estruturados nos anos 40, né, e depois na Constituição de 46 foram mantidos, e mantidos também depois de 64. O que eles faziam? Você tinha impostos que financiavam a infraestrutura. Então, você pagava o imposto único sobre mineração, ia para o fundo de mineração, que quem geria era a Vale do Rio Doce. Você tinha o imposto único de combustíveis, que é para o fundo de combustíveis, que era dividido em dois. 50% é para a Petrobras, 50% é para o Departamento Nacional de Estrada de Rodagem. O de telecomunicações é para o fundo de telecomunicações, que quem gerenciava era a Embratel, depois a Telebrás. E o de energia é para o Fundo Nacional de Eletrificação, que quem gerenciava era a Eletrobras. Foi com esses recursos que se montou a infraestrutura do Brasil. Foi com isso que se aumentou a eletrificação, a infraestrutura da Vale do Rio Doce, da Petrobras,
das estradas, enfim. Foi com a rede toda de telecomunicações, que estava numa época que a telecomunicação é analógica ainda, então precisa de poste e fio, né? Não é simplesmente o satélite, não é simplesmente um sistema digital, né? Então, é todo um sistema que precisa de infraestrutura física, né? Então, tudo isso foi feito, né, nos anos 40, 50, 60, 70, com esse recurso. Quando vem a Constituinte e extingue esses impostos, o que ela faz? Ela passa o fator gerador desses impostos para o ICMS. O que foi um absurdo. Por quê? Porque os estados passam a cobrar ICMS sobre energia, sobre telecomunicações, enfim, sobre todos esses setores, sendo que eles continuam sem competência para atuar nesses setores. Energia continua sendo competência federal, comunicação continua sendo competência federal, mineração continua sendo competência federal, petróleo continua sendo competência federal. Ou seja, você manteve a competência com a União, mas tirou os recursos. Não por acaso é o início do discurso: não tem dinheiro, vamos privatizar, vamos passar para frente. Se a iniciativa privada pode então gerir melhor esses setores, né? E aí vem toda a história das privatizações a partir dos anos 90 no Brasil. Mas o ponto não é ser contra ou a favor de privatização, o ponto é outro. O financiamento dos setores foi retirado. E até hoje pagamos por isso. Por que todo mundo sempre diz que um dos problemas centrais do Brasil é a infraestrutura? Continua sendo. E pode fazer a PPP que quiser, pode fazer a concessão que quiser. Vai continuar sendo. Porque o último investimento em infraestrutura que nós tivemos foi decorrente do plano de metas e continuado, o fim dele continuado no regime militar. Mas foi planejado nos anos 50. A infraestrutura, ela não só tem que ser feita, ela tem que ser mantida, ampliada e criadas novas. Não é por acaso que o país entrou em colapso a partir dos anos 90. É uma infraestrutura de 20, 30 anos atrás. Não dá, o porto não dá, o aeroporto não dá, a estrada não dá, a rede de esgoto não dá, a rede elétrica não dá. Inclusive, um dos motivos, aliás, que se diz, né, alguns economistas alegam, para dizer que o país não pode crescer mais do que 1 ou 2% ao ano, é que diz que se crescer 5% acaba a luz. Não tem fornecimento de energia suficiente para sustentar a expansão econômica. Eu não duvido, né, tendo em vista todo o processo de desestruturação do setor elétrico que aconteceu a partir dos anos 90, e de nenhum investimento, de nenhuma ampliação. Aí você pode dizer, tem energia solar, energia eólica, tem novas energias, tem. Só que elas até hoje não dão conta do volume, da necessidade de uma expansão econômica grande. Eles são muito localizadas, são energias boas para questões locais, né? Mas não num sistema como é ainda o sistema energético brasileiro, voltado na transmissão de grandes quantias de energia, né, para todos os lados, né? Por isso que a gente tinha um sistema organizado nacionalmente, a rede interligada, enfim, que isso é uma obra de engenharia que até hoje se estuda nos outros países, como é que o Brasil fez, né? Enfim. Mas teve então esse plano que vem da Constituição 88 já, do texto originário. Aí a guerra fiscal, lei Candir, você vai criando problemas financeiros, que todos nós sabemos, que descambam na crise da dívida dos estados, né? Que eu vou tratar um pouco mais adiante. Um outro conflito ligado também, que não se esperava, e que a Constituição jamais teria como prever, né, mas e que hoje é um dos conflitos centrais da estrutura federativa do país, é o problema dos royalties do petróleo. Aliás, a Constituinte foi meio clara, as pessoas fingem que não entendem o texto. Mas se nós formos ler o artigo 20, parágrafo 1º da Constituição, o que ele diz? É assegurado, nos termos da lei,
aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, todo mundo esquece esse pedacinho do artigo, né? Participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, recursos hídricos para fim de energia elétrica, geração de energia elétrica e outros recursos minerais no respectivo território, vírgula, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva ou compensação financeira por essa exploração. O que o está falando? Tem o royalty de tem. Quando é no território do estado ou do município, vai para o estado e município, Distrito Federal, enfim. É o royalty da mineração normal. E tem o que vai para a União, quando vai na plataforma continental, mar territorial e zona econômica exclusiva. Por quê? Plataforma continental, mar territorial, zona econômica exclusiva, não são dos estados e municípios, são da União. Está no próprio artigo 20. Né? Pois bem, se faz muita confusão em torno disso. E é uma invenção recente, pós-88. Se falava em royalty antes, sim, de maneira muito limitada. Na lei da Petrobras, a lei 2004 de 53, se previa ali que os estados, os municípios teriam direito a royalty, né, se a exploração fosse no seu território. Por quê? Porque tem exploração de petróleo em terra. Na Bahia tem exploração em terra, no Rio Grande do Norte tem exploração em terra. Então tem a compensação, que era o royalty, né? Mas na época a Petrobras não atuava no mar, né? Na plataforma continental. Quando ela começa a fazer seu direcionamento para a exploração marítima, né, a partir dos anos 60, né, começa em 63, né, vai se reestruturar isso e vai se fazer um decreto-lei, que é o Decreto-Lei 523, né, de 1969, que vai dizer que tem royalty, mas é só para a União, na exploração marítima. Né? Porque a plataforma é da União. Né? Então, em que é uma parte para o Departamento Nacional de Produção Mineral, outra parte para o Ministério da Educação. Não vai ser por falta de tentativa que os estados vão querer um pedaço desse recurso. Mas na ditadura não vai prosperar, os militares nunca não vão querer fazer esse tipo de distribuição. Né? Só em 85 vai ter uma lei, que é a Lei 7453, que vai dizer que 5% dos royalties na plataforma continental pode ir para estado e município limítrofe. Né? Mas isso vai mudar radicalmente com a aprovação da Lei do Petróleo pelo governo Fernando Henrique em 97. É a Lei 9478. Por quê? Para aprovar a lei, e aí começa o drama todo, o que o Fernando Henrique vai ter que fazer? Para aprovar a lei do petróleo que ele queria, ele vai ter que dar para os estados e municípios uma maior participação nos recursos da exploração do petróleo e do gás natural. Então, é uma criação da Lei 9478. E a lei vai criar alguns fenômenos, como, por exemplo, o município confrontante, né? O estado e o município confrontante. Estado produtor, que não existe, porque estado da federação nenhum produz petróleo, quem produz é a União, né? O estado nenhum produz, o estado do Rio de Janeiro não produz uma gota de petróleo. Quem produz é a União na plataforma continental, que por algum acaso fica na frente do estado do Rio de Janeiro. Né? Só para dar um exemplo. Nada contra os nossos simpáticos amigos fluminenses. Então, cria o estado produtor, que é coisa que não existe, né? E cria o município confrontante, que é a partir de umas linhas geodésicas lá traçadas pelo IBGE, umas linhas que ninguém entende, e que o pessoal até fazia piada, que o pessoal de Angola tinha que tomar cuidado, porque Macaé estava chegando. Né? Porque a linha vai o Atlântico adentro, assim, não tem limite. Né? Então, se bobear, Macaé, Nova Friburgo, os estados ali do norte do Rio de Janeiro têm direito ao petróleo explorado em Angola, pelas linhas confrontantes do IBGE. Né? Porque, na verdade, se criou
um critério que não tem, só gera conflito. E gera tanto conflito que quando vai se rediscutir o modelo de exploração do petróleo, quando se descobre o pré-sal, né, com a lei 12.351 de 2010, no governo Lula, né, qual foi a única discussão? Ninguém discutiu o modelo de exploração, ninguém discutiu para que serve o petróleo, ninguém discutiu o que eu quero fazer com o petróleo, se eu quero reindustrializar, se eu quero simplesmente exportar óleo cru, parece que a opção foi exportar óleo cru, né, na nossa vocação eterna de produtor de commodities, né, mas ninguém discutiu isso. O que se discutiu? Royalty. Teve até, alguns de vocês talvez lembrem, uma discussão muito ácida no Congresso Nacional, muito intensa, né, em que se contrapuseram o Rio de Janeiro e o Espírito Santo contra todos os demais entes da Federação, menos São Paulo. São Paulo ficou neutro nessa porque ele ganhava de qualquer jeito. São Paulo ganharia se fosse mantido o sistema da Lei 9478, e ganharia também no outro sistema. Era o único que era o ganha-ganha. Né, por causa da Bacia de Santos, foi descoberta o pessoal também na Bacia de Santos. Mas o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, que já estavam dependentes dessas receitas, entraram em conflito com os demais entes da federação. Chegou a ter a chamada emenda Ibsen, que é do então deputado Ibsen Pinheiro, né, conterrâneo do professor Roger, né, que dizia que tinha que dividir os royalties por igual entre todos os entes da federação, de acordo com os critérios lá dos fundos de participação. Né? Isso foi mantido no Senado, né, com uma compensaçãozinha aí para os chamados estados produtores, ganhava uma coisa a mais, uma porcentagem a mais, mas se dividiria praticamente por igual. O que, na teoria, eles estão certos. Porque o bem é da União, é explorado em território da União, né? Então, ou fica para a União ou divide para todo mundo. Né? Mas o modelo da lei do Fernando Henrique, da lei 9478, privilegiava os chamados estados confrontantes, que ganhavam um recurso de graça, na verdade. Aí vocês vão dizer, não, é compensação pelos danos. Assim, que dano que tem na exploração no alto mar? O buraco você não vê. Né, e você cria uma infraestrutura toda no seu território de oleoduto, gasoduto, indústria petrolífera, enfim, que teoricamente estimularia a arrecadação maior do Estado, né, e geraria mais empregos, tudo isso. Então, pode ter eventualmente, obviamente, algum dano ambiental, aí tem as compensações necessárias, obviamente. Né. É diferente da exploração em terra. O problema da exploração em terra é que você destrói a mineração, o petróleo, eles destroem todo o entorno. Então, você tem que compensar essa destruição, seja para recuperar a área, seja para criar uma outra atividade, enfim. No caso da exploração em mar, o argumento é um pouco mais complicado, né, para justificar esse pagamento de royalties. Tem alguns que aí, baseado no Nelson Jobim, como todo mundo sabe, era o intérprete autêntico, né, da Constituição, porque afinal ele foi constituinte, então ele dizia, eu fiz isso, é assim porque eu quis que fosse assim na Constituinte. Ele tinha vários desses argumentos, né, de autoridade. E numa determinada decisão do Supremo, disse, não, paga royalty porque para compensar a isenção de ICMS nos combustíveis, enfim, tinha algum... que a compensação pagava no destino, o combustível, tinha lá alguma compensação, que é mentira. Na verdade, não teve nenhum desse debate na Constituinte. Ele simplesmente achou ali que era ele achou que era o razoável de compensar, e ele disse que é isso porque foi na Constituinte. Né? Mas o debate não foi esse, obviamente. Mas, enfim, independente de qualquer coisa, se criou um conflito federativo nessa disputa dos royalties. Foi aprovado na Lei 12.351, que é a lei do pré-sal. O presidente Lula vetou esse dispositivo dos royalties. E aí vem a história mais interessante de nosso conflito federativo sobre os royalties. Não sei se vocês lembram aí, o governador do Rio, que era o Sérgio Cabral, fez o Brasil contra o Rio, fez um protesto. Sim, porque eles estavam todos desesperados. Por quê?
Porque o Rio de Janeiro já tinha comprometido as receitas dos royalties para os próximos anos, já comprometeu todo. Nos próximos 20, 30 anos está comprometida. Ou seja, ele já se endividou sem saber o dinheiro que ia receber. Né? Então, isso ia gerar realmente um problema sério nas finanças do Estado, se diminuísse o recebimento dos royalties, tivesse que dividir com todo mundo e não ficasse só para eles. Então, geraria realmente um problema. Por quê? Porque o royalties foi visto como um dinheiro que eu posso usar do jeito que eu quiser. As prefeituras, tem vários casos de denúncia de prefeitura no estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, de simplesmente o dinheiro ser usado para qualquer coisa, menos para aproveitar, tentar criar alternativa ao petróleo, criar outras atividades econômicas, investir em infraestrutura da cidade, enfim. Parecia sheik árabe torrando dinheiro na Europa. Né? Então, o modelo não deu certo, não tinha controle, porque o Tribunal de Contas do Estado não é competente para controlar, né? E o Tribunal de Contas da União fingia que não via, né, o que se usava desses recursos. Então, gerou uma série de conflitos. O presidente Lula vetou, e aí a história é interessante. O Congresso mandou um outro projeto de lei só sobre royalties para o Congresso. Né? Esse projeto foi discutido no Congresso e, de novo, foi aprovado nos mesmos termos da lei anterior, da lei do pré-sal, que é a Lei 12.734, de 30 de novembro de 2012, com divisão equânime dos royalties. A presidente Dilma vetou a lei. O Congresso derrubou o veto. Ou seja, o Congresso fez uma vez, o presidente vetou. Aí o presidente mandou um outro projeto de lei, o Congresso fez a mesma coisa, o presidente vetou de novo, o Congresso derrubou o veto. Ou seja, a vontade do Congresso é inequívoca, não tem nem o que discutir. A vontade do Congresso nesse caso, que é de distribuição mais igualitária dos royalties. Ele tem o direito de legislar sobre isso. E, não contente com a derrubada do veto, o governo do Rio de Janeiro, o Espírito Santo, entrou com uma ação, que é a ação de inconstitucionalidade 4917, que é com a ministra Carmen Lúcia, que deu uma liminar sem ouvir ninguém, suspendendo a vigência, os efeitos da lei 12.734. Isso foi em março de 2013. Nós estamos em outubro de 2023. Ela está sentada em cima até hoje. Então, vocês imaginam o volume de recursos que não foi pago, né, a título de royalties, seja para o Rio de Janeiro, seja para os demais estados, porque a ministra Carmen Lúcia resolveu sentar em cima do processo. E não põe para votar. Ninguém põe lá, até porque lá, aí a gente sabe, tem 2 ministros que têm interesse direto nisso. Né? Eles mesmos já falaram, eles estão impedidos, inclusive, de votar, mas, enfim, eles estão lá. Né? Que é o atual presidente supremo, o ministro Barroso, que deu parecer nessa ação aí, e o ministro Fux, né? Que já deu declaração sobre isso também, já se manifestou, né? E não é posto para votar, não é solucionar. Toda hora eles põem na pauta, tira da pauta, põe na pauta, tira da pauta. Né? Isso vai gerar uma bomba de alguns bilhões quando for resolvido. Porque eu quero ver como é que vão fazer para pagar o atrasado. Porque vai pagar royalty. Né? De um jeito ou de outro, seja uma distribuição mais igualitária, que eu acho que não tem nada de inconstitucional nisso. Seja, se o Supremo resolver, porque o Supremo pode resolver qualquer coisa, que tem que vigorar o modelo da Lei 9478, não interessa, o royalty tem que ser pago. Né? Estamos aí com mais um conflito fiscal, federativo, de grande monta. O caso do royalty é muito interessante, porque é a briga pelo butim, sem saber o que tem. Né? Sem saber se o saque vai dar para todo mundo. Né? Isso se repetiu de novo, só para mencionar rapidamente, na questão da cessão onerosa. Também, aí foi pressão dos governos do Nordeste, particularmente do Maranhão, que era o Flávio Dino, e da Bahia, que era o Rui Costa, os ministros, né? Que estavam de olho grande nos recursos que poderiam vir da cessão onerosa. E se deram mal, porque pressionaram o governo, era o Bolsonaro, ele fez lá o leilão lá da cessão onerosa, quem
adquiriu, obviamente, foi a própria Petrobras, ao preço mínimo. Então, eles praticamente não ganharam nada. Né? Mas pressionaram tudo que era jeito para aquilo acontecer, porque estavam de olho grande, achando que iam ganhar alguns milhões ali, ou bilhões, né, nos seus orçamentos. Não deu certo dessa vez. Né? Mas é a mesma lógica agora da margem equatorial. Por que tem toda essa grita em torno da exploração da margem equatorial? Isso é pressão regional, a pressão do Amapá. É o senador Randolph, o senador Alcolumbre, que estão achando que vão conseguir gerir recursos que até então jamais tinham imaginado. É isso, essa é a briga. Porque aqui para nós, em termos concretos, não há necessidade de pressa alguma, por uma série de razões. Seja a razão ambiental, que é verdade, ninguém sabe o que tem lá, não tem ainda estudo suficiente para saber que tipo de ambiente é, se realmente tem ou não tem tal do coral lá da Foz do Amazonas, enfim, ninguém sabe direito. Isso, então tem que fazer pesquisa para saber se tem ou não tem, o que pode fazer, o que não pode fazer, né? Isso é óbvio, né? Para impedir, evitar acidente, tudo isso. Tem a questão econômica, não há razão alguma para acelerar a exploração de petróleo no Brasil. O mundo não está sem petróleo, não está sem combustível, só vai servir para vender mais rápido e mais barato e dilapidar um patrimônio que não tem retorno, porque petróleo não é planta, né? O petróleo você não planta, ele não nasce de novo. Você tirou, ele sai, ele vai embora, ele esgota a reserva, né? Então não há motivo para correr com isso ainda, né? Transição energética. A transição energética não são 5 anos, são 10 anos, são décadas, né? Então o petróleo ainda vai ser usado por muitas décadas, não tem problema nenhum. Né? Então não há motivo, na verdade, técnico nem econômico para a exploração daquilo, o que é uma questão política. Tem uma outra questão também, que, enfim, é política, mas aí é do mundo do petróleo, é que as petroleiras estrangeiras que atuam na Guiana, Total, Chevron, Shell, querem que a Petrobras crie toda a infraestrutura ali na foz do Amazonas, para ela, achando que depois elas podem comprar a preço de banana daqui a alguns anos, que é o que a Petrobras faz. Né? Ela monta e depois vende a preço de banana os seus ativos. Né? Então gasta alguns bilhões e vende por milhões. Né? Essa é a política da Petrobras dos últimos anos. Então tem esse debate aí no mundo do petróleo também. Enfim, aí é uma questão corporativa e empresarial. Mas o que interessa para a gente, questão federativa, é óbvio que é essa, vamos dizer assim, esse desejo de recursos que, de repente, podem aparecer. Saindo um pouco da questão de fiscal ou tributária, uma política também de conflito federativo, que era uma política que foi estruturada como de cooperação, que foi transformada em política conflitiva, é a política de saneamento. O modelo do saneamento no Brasil foi estruturado ainda no regime militar, né, e era organizado, na verdade, pelo antigo BNH, né, o Banco Nacional da Habitação, que era quem financiava, e você tinha as companhias estaduais de saneamento, que geriam o sistema nos seus estádios e nas bacias hidrográficas. Esse modelo é destruído nos anos 80, o BNH quebra, enfim, é vendido, né, aliás, é dissolvido, mas continua as companhias estaduais de saneamento, que se começa a ter uma pressão desde os anos 90 para que sejam privatizadas. Né? E aí você começa a ter uma série de discussões que, embora a Constituição ela mencione saneamento básico em vários dispositivos, né, vai se dizer que ela não deixou muito claro de quem que era a titularidade do serviço. Né? Embora no artigo 23 diga, né, com todas as letras, no inciso 9º, né, que é a competência comum de todos os entes da federação, né, programa de construção de moradia e saneamento básico. Ou seja, na verdade, ela atribuiu aos 3. Né, mas ficou toda uma discussão, o Supremo chegou uma hora a dizer que era do município, depois
não achou bem isso, tá uma discussão que até hoje não é bem resolvido. O saneamento vai ser reestruturado, ele se consegue de uma maneira tentar organizar de novo, em 2007, com a Lei 11.445, que tentou reestruturar o setor, né? E que tentava, bom, a União faz isso, o Estado faz isso, o município faz isso, enfim, a gestão conjunta das bacias hidrográficas, tentou se dar uma solução. Aí vem, em 2020, a Lei 14.026 e gera o caos de novo. Muda uma série de pontos da legislação de saneamento que até agora só deram confusão, com a ideia, que era aí do governo de então, de forçar a privatização das empresas estaduais que ainda existiam. Existem, acho que no Minas, no Rio Grande do Sul foi privatizado, mas era estatal. Aqui a Sabesp, enfim, tinha ainda. Foi logo depois da privatização da FEDAI no Rio, né? Enfim. Primeiro, ela aumenta as competências da Agência Nacional de Águas, vira Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, para regular os serviços, o que já é complicado, porque o serviço de saneamento básico não é da União. Ele pode ser também da União, mas a União tem que fazer as regras gerais, mas ele é de titularidade do Estado e, particularmente, dos municípios. Então, aí já tem um conflito, que o município tem que obedecer a ordem lá da ANA, né, que não tem nada a ver com a realidade dele. Foi feita num gabinete e não na realidade dele, né? O município não delegou poderes nenhum para a ANA, né? Então, tem um conflito que está presente. Tem outro conflito, né, que é a confusão entre o serviço de saneamento e a gestão de recursos hídricos, né, e é plano das titularidades. De novo, conflito federativo. A água, né, as águas ou são da União ou são dos estados, pela própria Constituição. Então, quem é o responsável pela outorga de recursos hídricos, a depender, né, de que tipo de recurso é a União ou o Estado, né? O município ele é titular também do saneamento, mas não da gestão do recurso hídrico, pela Constituição, né? Então, já dá confusão aí também com a lei nova que resolveu botar tudo no mesmo balaio, né? E é uma lei que ignora o fato que saneamento é um monopólio natural, né? É serviço público por definição constitucional, né? E meio que força atuação privada no setor, praticamente quando proíbe, sem sentido, é o único país do mundo que proíbe os tais dos contratos de programa ou operação in-house, que chamava, né? Que as empresas saneamento tinham com os municípios para poder prestar o serviço. As estaduais tinham com os municípios para prestar os serviços, né, com dispensa de licitação, né? O município vai ficar licitando empresa de saneamento, que já tinha estadual, ele fazia o contrato com a empresa estadual e estava resolvido, né? Aliás, como São Paulo tem o contrato com a Sabesp, por exemplo, né? Que tem lá as obrigações e os deveres de tudo. Com a proibição dos contratos de programa, na verdade, se inviabilizou as estaduais, as companhias estaduais de saneamento. Então, deixa de ser uma política de opção do Estado. O Estado quer manter estatal, quer privatizar. Cada Estado faz o que achar melhor. Não. Na prática, a União impôs a desestatização do setor, né? Então, há uma série aí de problemas, inclusive que afetam a ideia dos consórcios também na lei, né? A lei 14.026, ela esvazia
em parte, os consórcios, ela restringe consórcio de saneamento básico à esfera intermunicipal e limita o financiamento das iniciativas de implementação, né? Então, e ela autoriza a possibilidade de agrupamento de municípios não limítrofes, o que não faz nenhum cabimento. Por que São Paulo vai fazer um consórcio com Presidente Prudente sobre saneamento básico? Não tem cabimento. Só vai fazer com os municípios da região metropolitana, incluindo com os da região dele. Aí faz sentido, porque para gerir a bacia hidrográfica, todas as questões de gestão de recursos hídricos que são da região. E não pode fazer consórcio com o Estado, por exemplo. Só pode fazer entre município. Não é o que o artigo 241, a gente já vai voltar a ele, né, diz. Né? Enfim. Então, saneamento, que era uma política que não tinha tantos conflitos, a partir dessas intervenções aí do governo federal, com a ideia de desmontar a prestação pública do serviço, gerou uma série de conflitos que não existiam. E aí você vê gente aí falando, não, porque a gente tem que entender, na verdade, o federalismo da Constituição não existe, o que existe é o federalismo de verdade, é esse conflito, enfim, né? Que a gente vendendo consultoria, enfim, né? Nada contra, né? Mas não precisa destruir um modelo para vender o seu peixe, né? Outra, já quase encerrando, outra política, faltam três coisinhas para eu falar. Outro modelo, outro exemplo de como a Constituição fala uma coisa e na realidade foi outra, é a política de desenvolvimento regional, né? Também exige um grau de cooperação federativa, de organização conjunta. As antigas autarquias de desenvolvimento regional, a Sudan, a Sudene, a Sudeco, foram sendo extintas nos anos 90, né? Até porque elas já tinham sido destruídas na sua função de planejamento regional no regime militar, né? Já tinham perdido essa função. Elas ficaram simplesmente como gestoras de incentivos tributários e fiscais, e foi sendo extinta nos anos 90. Vão ser recriadas no início dos anos 2000, né? A Sudã, pela Lei Complementar 124 de 2007, a Sudene, também essa Lei 125 de 2007, a Sudeco, pela Lei 129 de 2009, mas até hoje não falaram ao que vieram. Não tem mais debate sobre planejamento regional, sobre organização do desenvolvimento regional, nada disso. Elas viraram simplesmente um órgão que está lá, né? Talvez possam fazer estudos, não sei, né? Mas, enfim, não tem a atuação que tinham antes, né? Como gestoras, organizadoras do desenvolvimento regional no país, de entes de coordenação, vamos dizer assim, né? Entre a União e os estados para o desenvolvimento regional. Não bastasse isso, no governo Lula se criou a chamada Política Nacional de Desenvolvimento Regional por um decreto do presidente, não por lei, que é o decreto 6.047 de fevereiro de 2007, e foi revogado por outro decreto, né, no governo Bolsonaro, que é o decreto 9.810 de 30 de maio de 2019, que está em vigor até hoje, não foi mexido. E que não tem nada de política regional. Você lê o texto, é só competitividade e essas coisas. Não fala nada de articulação federativa, de organização, de políticas em comum, né, de planejamento e nada disso. Não tem, na verdade, o Brasil não tem política regional. E uma prova disso, né, que foi um exemplo até pitoresco, né, é o que vocês veem todo dia agora, virou com a chamada Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. A Codevasf tem uma história interessante, se me permitirem fazer esse parênteses, que mostra como a política foi perdendo pé. Ela foi criada
logo depois da guerra, na verdade, como Comissão do Vale do São Francisco. Foi criada em 1948, a partir de uma previsão na Constituição de 46, no ato 29 das disposições transitórias da Constituição de 46, que dizia que tinha que ter 1% das receitas tributárias da União aplicadas no desenvolvimento do Vale do São Francisco. Por que isso? Porque o Vale do São Francisco foi visto como estratégia durante a guerra. Como a Marinha Mercante Brasileira foi dizimada e foi afundada, fazia a ligação da navegação de cabotagem entre os vários portos do país, se começou a procurar outras formas de ligação do país. E é aí que vocês escutaram na escola, se começa o discurso do Rio São Francisco como rio da unidade nacional, porque ligava o Sudeste ao Nordeste. Então, tinha navegação, você podia ir pelo Rio São Francisco fazer a ligação. E tinha o exemplo dos Estados Unidos, da Tennessee Valley Authority, que recuperou o Vale do Tennessee a partir de uma série de hidrelétricas. Então, se criou um programa, que vai ser a Chesf, né, a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, que é criada em 45 também, de criar uma série de hidrelétricas no Vale do São Francisco para aproveitar não só a energia e também revitalizar e desenvolver a região, né? A Comissão da Vale do São Francisco é uma das primeiras então, órgãos de desenvolvimento regional que vai ter no Brasil, né? Só que ela vai ser... ela não vai ter muito sucesso como vai ter a Sudene, enfim, porque ela não vai ter nunca um plano estruturado, ela nunca vai ter um grande projeto. É como ele dizia, era uma grande política de pequeno serviço. Então, era a construção de estrada, fornecimento de água e energia, portos fluviais, eram pequenas intervenções de infraestrutura, né? Não nos municípios e nos estados servidos pela Bacia do São Francisco, né? Nunca vai ter um grande plano, embora tenha até um projeto, chegou a ser aprovado, um plano geral de aproveitamento econômico do Vale do São Francisco, mas nunca foi implementado, né? Quando vem a ditadura, eles vão reformular esses órgãos. Em 67, vai extinguir a Comissão do Vale do São Francisco, vai criar a Superintendência do Vale do São Francisco. O militar gostava de superintendência, eles criam superintendência para tudo, né? Porque acho que tem intendente, lugar-tenente, eles gostam dessas coisas, então eles usavam esses nomes para tudo, né? E que também era a Comissão do Vale com outro nome, né? Mas tinha uma preocupação muito com a questão do uso da água, vamos dizer assim, né? Era talvez o principal foco dela. Em 74, finalmente se extingue a Superintendência do Vale e se cria no lugar uma empresa pública, não mais uma autarquia, que é a Codevasf, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, né? Que era quem geria então os recursos para o desenvolvimento da bacia do São Francisco, continuando com aquela ideia de grande política de pequenos serviços, né? Só que conforme você vai desmontando o Estado, a Codevasf ganha importância, porque ela passa a ser o órgão que presta algum tipo de serviço para o público, que então passa a ter uma importância política maior do que tinha antes, né? Que aí vai ser disputada por deputado, senador, enfim, na sua influência, na sua gestão. E é curioso, ela começa a se expandir, né? Em 2000, ela é expandida para o Vale do Rio Parnaíba. Então, a Companhia do Vale de São Francisco e Rio Parnaíba. Então, vai atuar em Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas, Goiás, Distrito Federal, Piauí e Maranhão, né? Depois inclui o Ceará, em 2009, né? Ela vai ser... E depois, finalmente, chegou em 2020, né? Que foi a lei 14.053 de 2020, que diz que a Codevasf atua nas bacias hidrográficas do Rio São Francisco, Parnaíba, Itapecuru, Mearim, Vaza Barris, Paraíba, Mundaú, Jequiá, Tocantins, Muningurupi, Turiaçu, Pericumã, Una, Real, Itapicuru, Paraguaçu, Araguari, no Amapá, Araguari, em Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Pardo.
ou seja, ela atua em Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Tocantins, Distrito Federal. E aí é a piada, né? Que tinha aquela peça, né? Que a Greta Garbo, né? Quem diria, terminou no Irajá. Na verdade, o Codevasf, quem diria, né? Terminou no Amapá. Né? Então, a Codevasf feita para o Rio de Janeiro foi terminar no Amapá. Né? Isso é a prova da absoluta falta de política regional, porque isso é simplesmente uma excrescência, né? Um órgão que é para qualquer coisa, estou em qualquer lugar, porque o que interessa é expandindo. Né? E a prova, talvez, da absoluta falta de política regional no país é que, da mesma maneira que Sudene, Sudã, Sudeste foram recriadas e não disseram que vieram, eram os órgãos que deveriam coordenar essa política, como não fazem nada, foram criados recentemente, que é, na verdade, o testemunho da falta de política de desenvolvimento regional, 2 consórcios federativos, o do Nordeste e o do Sul-Sudeste. Quando os estados se organizam sozinhos, significa que a União não está fazendo nada. Então, a União não tem contribuído para a questão da política regional. Não que os consórcios façam grandes coisas também. Né? Teve muito mais, vamos dizer assim, propaganda do que efetividade. Mas não deixa de ser uma tentativa de furar o bloqueio a qualquer discussão sobre política regional que teve no Brasil dos últimos anos. Então, é outro problema de que a Constituição prevê uma coisa e, na realidade, aconteceu outra. E, finalmente, para encerrar, você já não deve estar mais me aguentando, 2 coisinhas. A gente também viveu nos últimos anos, e vive ainda, um processo de desmonte dos governos estaduais. Não só a Constituição de 88 praticamente não deu competência para os estados. Né? A competência está no artigo 25, é região metropolitana e gás, né? E gás canalizado. Né? De resto, a Assembleia Legislativa não pode legislar mais nada. Né? De maneira exclusiva. Né? Não só, mas também foi sem esvaziar. Por quê? Com a pressão dos acordos da dívida dos estados, o governo federal, desde o Fernando Henrique, pressiona pela privatização das empresas públicas estaduais. Então, primeiro foram os bancos, depois as empresas de energia, agora as empresas de saneamento. Então, na verdade, agora estamos falando agora é metrô também, de transporte, enfim. O Estado está sendo esvaziado e está se restringindo a ter como única competência, e a gente vai ver agora a última coisa que eu vou falar, a segurança pública. Os Estados membros da federação vão ser gestores da polícia e nada mais do que isso. Por quê? Não só eles estão passando para o privado todo esse ente de prestação de serviço público, enfim, não vai ser mais responsabilidade deles, até porque geralmente são concessões federais. Né? Não se esqueça, energia elétrica é uma concessão federal. Então tinha a CESP, tem a CEMIG, enfim, mas eram concessionárias federais, embora fossem empresas estaduais. Né? O saneamento é a confusão que a gente sabe. Né? Os bancos não existem mais, foram incorporados ao sistema privado, enfim. E por que eu digo isso? Porque estamos vivendo também a chamada segunda operação desmonte, aí eu encerro. A primeira operação desmonte aconteceu no final do governo Sarney, quando foi promulgada a Constituição. Foi uma reação, então estados e municípios, vocês quiseram ficar com recursos, então fiquem também com as políticas. E o governo federal simplesmente jogou no colo, tanto dos municípios, uma série de políticas que até então ele era responsável diretamente, como habitação, saneamento e outros. Né? Passou para frente, sem nenhum tipo de... O que é desmonte? Porque não teve nenhuma organização, foi simplesmente se vira. Né? E a crise social não foi maior porque os municípios, bem ou mal, conseguiram, de algum jeito, se estruturar. Né? Nem sempre da melhor forma, mas, enfim, conseguiram. O que a gente vê? A gente está tendo 2 fases dessa operação desmonte. A primeira se deu na pandemia. A pandemia, o governo federal fez a mesma coisa que no governo Sarney.
que o governo federal fez? Não é problema meu a questão da pandemia. E sumiu. Sobrou para os estados e municípios terem que lidar com toda a questão da saúde pública da pandemia, né? Tem que falar, o federalismo salvou o Brasil. Mais ou menos, não foi bem o federalismo, né? Porque não foi uma política federativa. Na verdade, o governo federal simplesmente pulou fora. Eu não quero saber. E deixa os estados e municípios que toquem a política aí, que se virem, que atendam as pessoas, que comprem máscara, que comprem vacina, enfim. Depois ele vai acabar comprando vacina mais do meio para o fim. Mas, no primeiro momento, não quero saber de nada. Então, teve uma espécie de desmonte nesse sentido, que o Supremo acabou legitimando, porque tinha que dizer que os estados e municípios podiam, sem a União, cuidar da questão da saúde pública na emergência sanitária. E a segunda operação de desmonte está acontecendo agora, as pessoas não estão percebendo. Com a aprovação do arcabouço fiscal, o próximo passo do governo federal é eliminar as vinculações constitucionais à saúde e educação. Porque sem eliminar as vinculações da saúde e educação, não fecha as contas do arcabouço fiscal. E aí o mercado vai ficar triste, os juros não vão baixar, tudo aquilo que a gente já sabe. Tanto é assim que o governo acabou de aprovar no Senado, autorizando a não aplicar os recursos mínimos lá na saúde neste ano, porque o teto de gasto acabou no meio do ano, então você tinha que aplicar o resto do ano, o piso, voltou ao normal, o piso da saúde, né, o recurso da saúde e educação. O governo já está, não, olha, não vai dar, enfim, me libera esse ano excepcionalmente. E já teve declarações do secretário do Tesouro, do secretário do Ministério do Planejamento, que estão preparando a emenda constitucional para retirar as vinculações da saúde e educação. É a segunda operação desmonte, em que, de novo, vai ser esvaziado, principalmente se vão ser os estados, né? Mas os municípios também, a partir do momento que não tem mais a obrigação de mínimo saúde e educação, vai ser a disponibilidade, enfim, a boa vontade de cada grupo político que está no governo, na sua esfera de atuação, né? E vai ser uma probabilidade de grandes problemas aí nos setores das políticas sociais. Então, eu encerro aqui, né? Agradecendo mais uma vez a paciência de vocês, agradecendo o convite e mostrando assim, na verdade, o problema do Federalismo no Brasil pós-88 está mais do que discutir modelo, né? Você tem um esvaziamento ou um descumprimento do modelo constitucional há 35 anos e que só está se agravando, né? Então, eu não sei nem se dá para dizer que, embora em tese exista federalismo cooperativo no Brasil, se ele chegou, se hoje ele existiria nas atuais circunstâncias do país. Muito bem, muito obrigado, professor Bercovitch, por suas observações. Acho que elas trouxeram uma série de inquietações a todos do grupo, a partir desse inventário muito interessante de diversos conflitos federativos que ocorrem no país, a partir da estrutura constitucional da federação e de como ela foi desenvolvida nesses 35 anos, a partir da prática política, institucional e jurisprudencial que nós vivemos. Antes de passar a palavra à Annelise para coordenar os questionamentos, eu gostaria de me prevalecer da minha posição e fazer duas perguntas para um pouco instigar o debate e abrir essa fase de questionamentos. A primeira é um questionamento mais geral. Se bem entendi, professor Gilberto, sua exposição revela a ideia de que existe um modelo constitucional que privilegia uma série de atividades comuns, ou que
procura propor a atuação comum de entes federativos em diversos campos, e a prática acabou gerando uma dinâmica competitiva, uma dinâmica, às vezes até predatória, conflitiva, entre os entes da federação. Vejo com alguma naturalidade, por exemplo, que os entes da federação venham a buscar o que entendem melhor para si. É natural a um governador do estado, a um prefeito de município, buscar investimentos, buscar melhorias das suas condições sociais, e isso obviamente acaba gerando algum nível de tensionamento. E talvez fosse o papel não só da União, mas sem dúvida da legislação, de aparelhar essa atuação comum de maneira a viabilizar uma forma mais organizada e cooperativa, um pouco na linha do parágrafo único do artigo 23, ou mesmo na linha de outras sistemáticas, como a sistemática do SUS, do SUAS, e assim por diante. Então, meu primeiro questionamento, que é um pouco mais geral, como seriam soluções de federalismo cooperativo? Ou ainda mais adiante, haveria algo que, por reforma constitucional, seria possível, de maneira a induzir uma atuação mais cooperativa nessas áreas que aparentemente se revelam conflitivas ou competitivas? E uma segunda questão que é talvez muito mais delimitada. O primeiro exemplo, e talvez deles o mais eloquente desses conflitos, é o exemplo da guerra fiscal. E o texto constitucional, a Lei Complementar 24, desculpe, que é a Lei Complementar do CONFAS, que seria talvez o órgão regulador dessa competição, de maneira a construir soluções mais cooperativas, que propunha a tão controversa unanimidade para a deliberação do CONFAS. Essa mesma lei estabelecia punições, sancionamentos, caso as resoluções do CONFAS fossem violadas. Ela é uma lei pré-constitucional, anterior ao texto constitucional, e uma dessas sanções previstas era o bloqueio dos fundos de participação. E isso, obviamente, dava à resolução do CONFAS uma força normativa maior do que ela tem hoje, porque o bloqueio dos fundos de participação é vedado pelo texto constitucional desde a sua origem. E, de alguma maneira, o texto constitucional ele minimizou, penso eu, a força do CONFAS e das suas decisões. De outro lado, penso que o CONFAS acaba deliberando sobre poucas questões. Existem questões que envolvem a participação dos estados, a própria questão dos royalties, dos fundos de participação, que poderiam ter algum tipo de deliberação no âmbito do CONFAS, dando espaço para composições mais inteligentes. É natural que, se só delibera sobre benefícios de ICMS, acaba tendo um campo material muito reduzido. Se delibera sobre distribuição de royalties e ICMS e fundos de participação, talvez fossem instrumentos que agregassem formas de composição. E talvez isso fosse um pouco na linha de um federalismo cooperativo, que exigisse uma combinação, uma composição entre eles. Então, gostaria de saber, primeiro, se haveria alguma mudança constitucional ou se é de fato um problema legislativo, infraconstitucional, dessas áreas em que a Constituição requeria cooperação e acaba gerando uma dinâmica competitiva. E segundo, se esse tipo de estruturação pré-88 do CONFAS e a mudança que a Constituição promoveu e uma percepção do CONFAS como um órgão interfederativo que poderia acomodar outros interesses e outras questões, talvez fosse na linha de um federalismo mais cooperativo. São essas as perguntas, professor Gilberto. Quer que eu responda ou espero os outros e respondo tudo junto?
Como preferir. O que Então, o vou senhor responder, acha? Acho melhor eu responder. eu vou responder as suas, depois a gente faz um bloco com as outras todas. Pode ser, perfeito. Bom, primeiro, eu acho que tem um problema prévio aí. Eu acho que a questão não é tanto de reforma constitucional. O modelo da Constituição não se efetiva apesar dela, né? Eu acho que o problema é outro. Está ligado ao, ao desmonte do Estado no Brasil. Você tinha um modelo que vigorou de 30 até os anos 90 do Estado desenvolvimentista, né? Embora possa 64 com controvérsias. Mas, enfim, vamos botar tudo na mesma rubrica, para não ser tão específico. Mas você tinha um modelo que isso aí, bem ou mal, que a União tinha uma série de políticas, política industrial, política de infraestrutura, enfim, que beneficiava os estados e municípios. Então você amenizava esses conflitos, ou não tinha esses conflitos. Os conflitos começam a surgir quando você não tem mais isso. Quando você para isso. Aí, lógico, você não tem mais o investimento federal, você não tem mais o planejamento vindo da União ou patrocinado pela União, os estados começam a entrar em conflito. E também começam a entrar em conflito os interesses aí de quem vai também adquirir determinados serviços e setores no setor privado, vai também jogar um contra o outro, para ganhar mais vantagens, enfim, tributárias ou fiscais, ou seja, né, de logística, enfim. Né? Então, acho que o problema é prévio, não é propriamente constitucional, é de estrutura do Estado. Né? O Estado brasileiro foi desmontado e, assim, e foi mantida a federação. Então, ficou um negócio meio complicado. Né, dos municípios, dos estados, foi assim, foi meio a operação desmonte do Sarney, se vira. Né? Feito isso, você aí vai ter depois uma pressão do próprio governo federal a partir dos anos 90, o governo Fernando Henrique foi muito forte, né, mas não só. Né? E ao fazer o acordo das dívidas, a União só aceitava renegociar a dívida se o Estado assinasse lá que ia vender a estatal de energia, o Banco Estadual e assim por diante. Não foi uma vontade do Estado necessariamente em vender esses ativos. Boa parte deles foram obrigados a vender para poder renegociar as dívidas. E o mesmo quando quer, como agora, o atual governador quer vender tudo. Tudo bem, ele quer vender tudo, que bom. Só que, na verdade, ele está reduzindo o Estado a um gestor da polícia. E só. Né? Porque a própria política de saúde e educação, que eram as políticas bem ou mal estruturadas, com todos os problemas, você tem mais ou menos quem faz o quê, elas estão sendo alvo agora de revisão e de provável desmonte, dentro da lógica do ajuste fiscal permanente que a gente vive. Né? Então, assim, o problema é um problema acho que mais de modelo de Estado do que propriamente da organização constitucional. Foi pensado por um tipo de Estado que não existiu, ou que foi destruído, enfim. Né? Independente de gostar ou não gostar, o problema é esse. Não teve ligação, não teve. O Estado previsto na Constituição de 88 não foi o Estado que foi estruturado no pós-88. Né? Então, acho que o problema não é para onde de reforma constitucional nesse caso. Se você quiser fazer reforma cooperativa. Se você quiser fazer outra coisa, tudo bem. Aí sim, teria que mudar. Falar, então, é cada um por si, a competência é estanque, não tem cooperação, cada um faz o que quer, e tudo bem. Só que aí você tem que fazer uma revisão profunda da estrutura federativa constitucional, né? Que está se implantando na prática, embora não no texto formalmente. O CONFAS, ele deveria ter servido como um órgão federativo. Só que a regra da unanimidade, na verdade, travou. Porque então ela foi proteger o Estado de ser massacrado pelos outros, né? Mas, na verdade, ele não pode fazer nada, porque sempre era barrado. Qualquer coisa contra a guerra fiscal no CONFAS era barrado. Não tinha unanimidade. É por isso que eu digo que o grande ausente, o Rafael é o Supremo.
O Supremo decidiu várias vezes pela inconstitucionalidade de incentivos, mas não foi além. Vamos ver, deu um prazo aí, quem sabe. Não teve o enforcement, vamos dizer assim, das decisões do Supremo. E a questão do bloqueio, né? Bloqueio é proibido mais ou menos, professor Roger, porque teve um caso de bloqueio no Brasil, 2 casos de recursos dos fundos de participação, né? Tem lá no artigo 160, parágrafo único, que não foi regulamentado, é um artigo que precisaria ter sido, não foi até hoje, passou 35 anos, é um artigo de conflito federativo, ou seja, teria que ser regulamentado, ele não é auto-aplicável na teoria lá da aplicabilidade, né? Que é a possibilidade da União bloquear os recursos do Estado e do município que não paguem as suas dívidas. Evidentemente, o conflito tem que ser regulado. Quando pode, como pode, o que pode bloquear, nunca foi feito. Simplesmente, quando aconteceu a crise da dívida de Minas Gerais em 98 para 99, o Itamar virou governador de Minas e disse que não ia pagar mais a dívida com a União, o senhor Pedro Malan simplesmente se pagou, se bloqueando os recursos do Fundo de Participação dos Estados para Minas Gerais, e também acho que do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, que era o Olívio Dutra. Chegou a bloquear uma época também. Simplesmente pagou, foi questionado no Supremo, aliás, era até o Moreira Alves, faleceu ontem, né? Platou que sentou em cima e ficou por isso mesmo, ninguém viu, e ficou. Então, é a prova que a teoria da norma programática não serve para nada, o que eu já sempre defendi, aliás. Porque não só toda norma que incomoda é programática, mas a norma que não incomoda, mesmo sendo em tese programática, ela é auto-aplicável. O 160 parágrafo único não tem problema nenhum na sua aplicação. Vai aplicar diretamente, sem regulamentação nenhuma, né? Então tem essa questão. E o problema talvez da Constituição de 88, não existe um fórum federativo, né? Eles querem fazer com essa reforma tributária aí um conselho lá que ninguém sabe direito o que é. Eu acho que vai ser o Confaz 2 a vingança. Mas o Senado, na verdade, deveria ser o local para isso. Só que o Senado não faz isso. O Senado não é a Câmara Federativa. O Senado deveria ser o lugar de resolução dos conflitos federativos. Só que o Senado simplesmente virou a Câmara Revisora. Eles não querem isso, eles não fazem, eles não se intrometem nessa situação. Então, assim, faz discurso reclamando, não mais do que isso. Eles não atuam como deveriam atuar, sendo a Câmara dos Estados, né, para tentar equacionar eventuais conflitos federativos que ocorrem. Mas seria o Senado o lugar adequado para isso. Muito obrigado, professor Gilberto. Anelise, por favor. Agradeço suas palavras e sua participação, professor Gilberto. E agora eu acho que nós temos aqui 4 colegas para perguntar. O senhor prefere, então, que os 4 façam as perguntas e o senhor responde? Então, por favor, Antônio Pedro. Bom, bom dia a todos, bom dia, colegas, bom revê-los. Bom dia, professor Roger, bom dia, professor Bercovitch, é um prazer tê-lo aqui, uma honra para nós. Queria reforçar essas palavras do professor Roger, da relevância que é trazer esse inventário histórico constitucional, né, institucional, para que a gente possa compreender o distanciamento que há entre o que prevê a Constituição, que a gente aqui chama de estrutura, professor, e a dinâmica, né, que a gente identifica na política que tem relação com isso. Eu fiquei muito impressionado, confesso que tendo a concordar com boa parte dos pontos que o senhor colocou. Eu acho que o saneamento é uma prova viva do que hoje se tem como essas distorções no regime federativo, e todos esses atores que o senhor mencionou, inclusive o Supremo Tribunal Federal tem uma grande responsabilidade nessas, vamos chamar de confusões ou incongruências, né? Mas o senhor falou en passant da segurança pública, e agora respondendo para o professor Roger, repetiu, né? E o senhor disse, olha, vai sobrar o governador ser um grande chefe de polícia, ou é o que vai acabar acontecendo.
No entanto, inclusive agora, nesses últimos dias, a gente tem visto uma crise grande, né? Uma volta de uma crise. Claro que hoje a gente não está falando mais do Rio de Janeiro, né? A gente está falando do crime organizado hoje, parece estar situado mais ao Nordeste, e tem uma crise grande na Bahia, e um dos pleitos aí, do que a gente tem acompanhado na mídia, pelo menos, seria uma intervenção federal na Bahia para conter esse tipo de coisa e tal, né? E aí, como é uma pesquisa que eu estou procurando desenvolver agora, que é fazer esse balanço, né, para a gente tentar compreender a Federação Brasileira e esse aspecto relativo à segurança pública, me chamou a atenção o senhor mencionar isso, nesse contexto, porque o ministro da Justiça tem sido cobrado nesse sentido, e o que ele disse na semana passada foi, olha, nós temos uma lei de 2018 que cria o SUSP, né, o Sistema Único de Segurança, o Sistema Unificado, o Sistema Único de Segurança Pública, que tem uma estrutura que contempla, inclusive, já que eu sei que o senhor gosta desse aspecto, um Fundo Nacional de Segurança Pública, né, para viabilizar algumas atuações. E gostaria de perguntar para o senhor se, neste caso, né, a gente também já não está caminhando para uma centralização, né, nas políticas de segurança pública igualmente. Eu digo isso também porque antes mesmo da lei ser aprovada, houve uma intervenção federal no Rio de Janeiro que foi muito peculiar. À época, inclusive, o interventor foi o general Braga Neto. E aquela intervenção foi diferente das anteriores, porque o interventor nomeou um secretário de segurança pública no Rio de Janeiro, né? E ele foi ali, na verdade, reestruturar a polícia, comprar viaturas, etc, etc, etc. Mais do que fazer digamos assim, uma contenção local de focos de violência, digamos assim, como aconteceu anteriormente, mas agora o Exército, que é né, da União, estava dentro da Secretaria de um Estado, fazendo essa gestão, digamos, de compras e etc. Ou seja, é mais do que o que acontecia antes, né? E subtraindo, claro, essa parte da gestão concreta aí. Então seria mais nesse sentido. Só acho que a partir desses elementos é possível identificar uma centralização também nesta seara, né? A exemplo que o senhor citou com relação aos outros aspectos. E sem mencionar decisões do STJ, por exemplo, esvaziando competências das guardas municipais, né? Em matéria criminal, enfim, mas reduzindo o escopo da Constituição. Sorte que eu peço perdão por ter me alongado, mas realmente eu estou muito curioso para saber também sua opinião sobre esse aspecto. Obrigado mais uma vez a todos aí. Então, agora, por favor, o Francisco. Bom dia a todos e todas. Professor Gilberto, é uma alegria muito grande, uma honra estar aqui com o senhor. Professor Roger, Annelise, bom dia. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta bem objetiva em relação à questão do saneamento, né? Trazendo dois dados, né? Primeiro, 100 milhões de pessoas sem acesso à rede de esgoto, né? E 35 milhões de pessoas no Brasil sem água potável. Me parece que essas novas regras da ANA, né, as normas de referência, etc., e o financiamento, foram uma forma de tentar enfrentar esse problema, né, da falta de saneamento. Então, eu gostaria de perguntar para o senhor se, sem prejuízo, né, lógico, de manter a autonomia dos municípios na decisão, mas se essa ideia de estabelecer normas de referência, financiamento, do ponto de vista federal, não seria uma forma saudável de federalismo cooperativo, né, para a gente poder fazer frente a esse problema crônico, né, da falta de saneamento. E também em relação à questão da possibilidade dos contratos de programa, eu perguntaria para o senhor o seguinte: se a União não poderia não impedir a contratação de estatais, mas dizer que essa contratação tem que ser precedida de licitação. E aí, se as estatais tiverem condições de concorrer e oferecer o melhor preço, o melhor serviço, elas ganhariam sem problema. Seriam essas minhas dúvidas, professor. Obrigado. Por favor, agora o Matheus. Bom dia a todas e todos. Uma alegria rever o professor Bercovitch aqui conosco. O maior conhecedor no debate sobre Constituição e desigualdades regionais e também sobre a República de Weimar. E garanto ao senhor que não vou falar nada que remeta a Florestan Fernandes. Professor, o senhor escreve
em um dos seus textos, que o senhor considera a LRF uma legislação draconiana imposta pela União, né? E aí eu queria saber a opinião do senhor sobre também uma outra regra, semelhante a essa do bloqueio de recursos, dos constrangimentos constitucionais, como fala Marta Resch, do artigo 11, né, que permite bloquear transferências voluntárias caso os entes não exerçam suas competências tributárias. Pergunto isso indagando se isso alcançaria as emendas parlamentares. Boa parte das políticas hoje, das políticas públicas dos ministérios, são custeadas com recursos de emendas, ainda que represente oficialmente 2% da receita corrente líquida. E depois do julgamento do STF, que validou vários dos mecanismos, né? O senhor fala do STF como uma saída frente ao Conselho Federativo, que eu ia perguntar, o Senado e até o próprio CONFAS, como o professor Roger colocou, e o STF validou várias das normas ali constantes da LRF, né? Dos princípios ali da Lei de Responsabilidade Fiscal. E a última pergunta, o senhor lembra também a Marta Resch sobre o papel da União ao mesmo tempo que critica, mas a União tem uma burocracia especializada, que é o que a Marta alega, e o senhor meio que também resgata essa ideia, e desenha políticas públicas estruturantes em áreas sociais caras, como saúde, educação, e aí entra o debate das transferências fundo a fundo, né? O senhor acha negativa essa imposição da União ou coordenação, como queiram chamar, sobre algumas áreas, como saúde, educação, que a União acaba tendo essa proeminência no debate e a vontade da União, por assim dizer, na falta de uma expressão melhor, acaba sendo imposta aos demais entes. Então, eram esses os pontos que eu queria saber, e mais uma vez, saudá-lo por estar aqui, pelos colegas, os professores terem trazido, a alegria que é sempre ouvi-lo, né? O maior conhecedor da República de Weimar e do debate Constituição e Desigualdades. Obrigada, Matheus. Então, Ricardo, por favor. Oi, bom dia a todos. Bom dia, professor. Minha dúvida é sobre a questão do Conselho Federativo na questão da guerra fiscal. Eu até fiquei na dúvida se eu perguntava, que o professor já falou um pouco, mas eu queria saber se o senhor acha que, por causa desse Conselho Federativo, como está previsto atualmente na PEC 45, por mais que ela não tenha sido votada no Senado ainda, ele tem a regra de que a votação nele, diferente do CONFAS, seria por maioria absoluta, não seria por unanimidade. Considerando essa pequena diferença, o senhor acha que esse Conselho Federativo ele tem mais chances de produzir uma cooperação efetiva entre os entes do que o CONFAS? E que, nesse contexto, até considerando a diferença que o senhor faz em um dos seus textos entre a centralização e a homogeneização, se esse Conselho Federativo previsto na PEC 45, com essa regra da deliberação pela maioria absoluta, se ele seria uma medida que tenderia a produzir uma homogeneização, ou se o senhor acha que realmente ele seria um novo CONFAS, basicamente, e não representaria um grande avanço no contexto do nosso federalismo cooperativo. Aí só isso mesmo, pergunta bem objetivo. Obrigada, Ricardo. Antes de passar a palavra para o professor, João, eu tive a impressão de ter te visto com a mão levantada. Tu tem algum questionamento? Não, mas já foi feito. Então tá certo. O Bruno levantou a mão, Bruno? Isso, não sei se dá tempo ainda de eu fazer... Vai, o último, Bruno, tu vai ser Vou ser a saideira, né? Exatamente. Então, eu ouvi o professor falando sobre a questão de compensação, né, na extração dos minérios, petróleo, no caso. Eu até dei uma folhada aqui rapidamente no livro do professor Fernando Scaff, ele até cita o professor Berkovitch como oposição ali à ideia do ministro Jobim, né? Se ele entende, como o senhor entende que não deve haver essa compensação, como que ficaria assim o Estado? Porque ele vai sofrer uma pressão na rede pública, né? Vão ter famílias que vão se mudar para aquele local, vão ter novas famílias que vão se formar ali,
E como que ficaria, né? Porque vai exercer uma pressão sobre a rede de saúde pública, de educação, a questão da infraestrutura dos transportes, né? Vai ter maquinário pesado passando por ali. Como que aquela localidade seria compensada por aquela pressão que pode ser temporária ou permanente, né? Porque o recurso pode esgotar também e, de repente, sumir também a arrecadação que, na verdade, não tem, né? Porque o ICMS vai ser cobrado no destino. E um dos textos que passaram para a gente, que é o texto sobre descentralização, o senhor fala sobre como tem faltado cooperação no federalismo brasileiro, só que esse texto, ele acho que, se não me engano, da tese de doutorado, senhor, que é de 2000. Eu gostaria de saber como que o senhor vê essa questão hoje em dia no Brasil. É isso, obrigado. Então, eu passo a palavra para o professor Gilberto Bercovitch. Eu sei que o senhor tem hora para sair, né? O professor tem compromisso, mas eu queria lhe pedir se o senhor pudesse guardar um minutinho no final para a gente poder tirar uma foto para registrar a sua presença aqui no grupo. E aí eu peço ao pessoal que se organize para a gente poder abrir as câmeras, né? Para tirar a foto com o professor. Então, por favor, professor. Então, vamos lá. Começar pelo Antônio. Questão da segurança pública. Eu acho o seguinte, Antônio. Teve uma época que teve uma pressão de federalização da segurança pública, tendo que se criar Guarda Nacional. Só que, e aí a intervenção do Rio é emblemática, os militares não querem. Se os militares quisessem, já teria sido federalizada a questão da segurança pública. Eles não querem. Eles querem continuar com aquela política de fancaria, de que, teoricamente, a polícia militar é submetida a eles. Então, o coronel da polícia militar tem que bater continência para eles e tudo bem. Mas eles não querem entrar na questão. Os militares, até porque eles sabem que, se eles entrarem na questão da segurança pública, vai dar muito mais problema do que eles já têm. Eles já têm problemas com a questão do tráfico, com o tráfico de armas, tudo isso. Eles não controlam as fronteiras como deveriam controlar, todo mundo sabe. O Brasil não produz cocaína, o Brasil não produz metralhadora, né? Já não cumprem esse papel de maneira adequada, né? Nem a Polícia Federal, né? Enfim, mas eles não querem isso, na verdade. Acho que a intenção do Rio foi didática para isso. Eles perceberam que, até porque não resolveu, tanto não resolveu, então, as mesmas questões do mesmo jeito, porque são problemas outros. É problema de a criminalidade hoje, tem a questão das redes internacionais de criminalidade, tem toda uma série de questões aí que transcende um pouco o que eles entendem por combate à segurança. Então, toda hora se fala, tal, mas na verdade não querem. E eu acho que está tendo, sim, um esforço para concentrar nos estados o controle da polícia. Então, o governador vai ser o malvado que cuida da polícia, ou o bem-sucedido porque trouxe lei e ordem, né, da série americana Law and Order, né, ou o malvado que tem uma polícia assassina que faz chacina, enfim. Né? Mas o ônus vai ser dos governadores, ou o bônus vai ser dos governadores. O discurso da segurança vai ser cada vez mais dos governadores. Mas lá tem bancada da bala no Congresso, tem quem se preocupa com segurança pública no setor federal, óbvio, tem o secretário nacional de segurança pública. Só que eu acho que cada vez mais a tendência é centralizar isso nos governadores, porque eles estão perdendo também função. É isso. E vai sobrar, e já vou, basicamente, a questão da segurança na mão deles. Inclusive esvaziando aí mais ainda as guardas municipais. Né? Ou em convênio com elas, enfim. Então, acho que teve alguns momentos de tentativa de federalizar isso, mas acho que não é o que quem controla a segurança pública no país quer. Né? A política de segurança interna ou externa, vamos dizer assim. Francisco, questão do saneamento. Realmente, tem milhões de pessoas sem acesso a água e esgoto no Brasil, e, na verdade, a gente tem que também entender que de 1985 até 2007, né, se eu não me engano, acho que a Lei 11.444, não tinha regulação de saneamento no Brasil. Era o caos. Né?
Ninguém sabia o que fazer. Se tentou botar ordem a partir dali, né? E com problema também que não tem fundo de saneamento, não tem fundo de política hídrica, né? Diferentemente do que aconteceu com a saúde e com a educação, você não tem recurso destinado. E saneamento, como você sabe, tanto quanto eu, é obra que o prefeito não gosta, né? Nem o governador gosta, porque não aparece, né? Além da questão, e está ligada à questão da ocupação do território, então saneamento é uma questão muito complicada, não tem uma causa única. Agora, o ponto todo o que a União fez com a lei de 2020 foi gerar o caos, foi ampliar o caos, porque ela desestruturou o sistema que estava sendo montado, simplesmente para forçar a abertura para o privado. O problema é ser público, ser privado, embora eu acho que o privado dificilmente vai querer saneamento onde não dá lucro, né? Na nossa casa não vai faltar água e esgoto, na casa da periferia, eu já não sei, eu já não posso dizer isso, né? Mas na nossa casa estou tranquilo, na minha casa, você pode privatizar a Sabesp, na minha casa não vai faltar água, né? Para mim não afeta nada, afeta para outros, né? A questão é o quanto que você não estruturou, não deu tempo de estruturar a política de saneamento e de recursos hídricos, você já desmontou, né? Esse é o problema todo, né? E forçando. E o problema do financiamento, você financia só o privado, pela lei de 2020. O BNDES autorizou a financiação privado, né? Não o público. A questão dos contratos de programa, na verdade, o problema não é fazer licitação, não fazer licitação. Era uma forma de organizar em rede o serviço, né? Se você parar para todo município fazer em cada lugar você não ter você ter a concorrência, se é que vai ter, né, do privado com a Sabesp, ou com qualquer outra que seja, né, com a estadual, em cada lugarzinho você ter uma concorrência, uma licitação, só que lá dá para fazer, dá, só que a gente sabe como tudo isso às vezes demora. A ideia do contrato de programa ele foi feito para facilitar determinadas contratações e facilitar a prestação de serviço. Deu certo, deu errado, eu acho que não foi algo que deu errado. Mas, enfim, o ponto não é que também não estão preocupados com competição. Na verdade, é inviabilizar o estadual. Foi só para isso, né? Porque isso tem na Europa, isso tem na Argentina, isso tem no México, quer dizer, em vários lugares tem esse tipo de contrato, não é um problema, e pode ser também companhia privada, enfim. O problema não é esse, não existe um monopólio legal do saneamento, né? É um monopólio natural, mas não é um monopólio legal. Então, acho que o problema é que como a lei ela desestrutura o sistema, estava tentando organizar. Esse é o ponto. Né? Depois de anos de caos, né? De anos de abandono do setor. Né? Matheus, várias coisas. Bom, primeiro, não disse que o STF é a saída, pelo contrário, o STF geralmente traz mais. Acho que o STF nunca é a saída. O STF não é pelo STF que tem que resolver as coisas, é na política que tem que resolver as coisas. Não que o STF não faça e faz bastante, né? Mas ele faz uma política sem povo, vamos dizer assim, né? De bastidor. Né? Acho que a questão não é pelo STF, a questão da guerra fiscal, o STF falhou porque ele tinha o poder de anular, ele efetivamente declarou a inconstitucionalidade, mas não se preocupou em garantir que essas decisões fossem cumpridas, porque isso teria acabado com a guerra fiscal. Mas não é que o STF é a saída, porque ele teve esse poder. Ele não fez, porque o CONFAS não tinha como. O CONFAS, com a regra da União Europeia, não tinha como resolver a questão. O STF tinha como naquele momento. Não fez. Né? Não fez, enfim, você vai saber lá os motivos. A questão da lei de responsabilidade fiscal, ela foi imposta, mas ela não se aplica à União. Tanto não se aplica que metade do orçamento da União para pagar o serviço da dívida. Se aplicasse a lei de responsabilidade fiscal, não tinha presidente da República no Brasil.
né? Porque não cumpre, né? Estaria se deposto já. Agora tem toda agora da pedalada, tá, aquela coisa que deu no impeachment, mas enfim, a gente sabe que a lei de responsabilidade fiscal não se aplica a essas contas federais. Ela foi imposta de cima para baixo, né? Fez com que a única política possível dos entes subnacionais fosse evitar déficit, enfim, tentar cortar o máximo, fazer o possível para não ser processado, para não ser coisa ficar inelegível, enfim, todas as penalidades que essa lei traz, né? E não é um plano de controle de contas, o plano é esse, ninguém está falando contra o controle de contas, né? Mas é determinadas opções da legislação. E é o caso do artigo 11 aí, né? Aplica para emenda parlamentar? Óbvio que não, né? Os parlamentares jamais. Jamais vão deixar que se aplique isso para emenda parlamentar, porque senão eles perdem o sentido de viver. Né? A partir do momento que a gente vive num sistema em que o parlamentar virou simplesmente um vereador federal, né? Como dizia o Tancredo que falava isso, né? Que o problema é com o vereador federal. O problema não era o deputado federal, o problema era o vereador federal. Fica nisso, o cara é legítimo, ele é eleito por isso, tudo bem, a gente entende na lógica política por que ele faz isso. O problema é que ele só faz isso. Né? Tenho nada contra o deputado buscar recurso para ponte, para o saneamento, para a escola, para o que for no município dele ou na região dele, nada contra. Acho que ele sabe os problemas da região e ele pode, enfim, até colaborar. Às vezes a União não tem noção um pouco de certas especificidades que ele pode saber. Ele pode até ajudar, né? Mas não é que ele só faz isso. E não está... E se pauta por isso. Então, todas as questões efetivamente nacionais, ninguém discute. É simplesmente liberou a verba ou não liberou a verba, aprovou ou não aprovou o que o governo quis ou deixou de querer. Enfim, né? A questão do petróleo é emblemática. Ninguém discutiu para que serve o petróleo. Por que tem monopólio do petróleo ou não? Por que o petróleo tem que ser da União ou não? Por que o petróleo tem que ser estatal ou não? O petróleo vai ser usado para beneficiar o país ou vai ser usado para exportar? Ninguém discutiu isso. Só ficaram discutindo o royalty. O quanto eu vou ganhar, o quanto eu vou levar. É isso. Esse é um problema. E aí eu acho que eu não falei contra a União estruturar as grandes políticas. Pelo contrário, o federalismo cooperativo é isso. É a partir da União que você organiza e planeja com saúde, educação, enfim, habitação, saneamento, que seja, a segurança pública, enfim. Né? O problema é que justamente não tem. Tem pouco e não tem. Quando simplesmente não se deixou, Deus dará para os entes da federação fazerem da maneira que der, ou que acharem que é melhor. Não é negativo o papel dela, pelo contrário. Né? Na verdade, ela que organiza. Isso não é uma intervenção desmedida. Intenção desmedida é você fazer um acordo de pagamento de dívida e obrigar o Estado a vender a companhia de energia. Isso é intervenção desmedida. Porque você quer privatizar o setor elétrico. Só que você não perguntou se o Estado quer privatizar o dele. Né? É diferente. São coisas diferentes. São formas de atuação diferentes. Se o Estado quiser privatizar, é o problema dele. Agora se a União não pode obrigar. Né? E é isso que tem acontecido desde os anos 90 no Brasil. A União obriga a determinadas políticas em troca do refinanciamento das dívidas. Né? Ricardo, sobre a questão do Conselho Federativo, ser por maioria, então teria mais gente que o CONFAZ, a gente não sabe, na verdade, porque ainda não foi implementado, e nem sei se a gente vai ver ser implementado, porque eles são otimistas, né? Eles estão dando essa reforma tributária para daqui a 30 anos. Eu não sei se tem Constituição daqui a 30 anos, tem Brasil daqui a 30 anos, quanto mais vai ter Conselho Federativo daqui a 30 anos. Eles são bem otimistas, né? Mas a questão, de novo, não é só o problema, lógico, a unanimidade acabou atrapalhando, embora tenha só justificativa. Né? Mas não é só isso.
na verdade, qual vai ser a lógica de atuação do Conselho. O CONFAS se preocupou em manter ao máximo os incentivos, essa era a lógica do CONFAS, né? Esse Conselho, sinceramente, também acho que vai ser atuando dentro da mesma lógica, né? De tentar garantir o que dá, enfim, achar meios de, apesar de, teoricamente, as alíquotas serem nacionais, achar exceções, enfim, formas diferidas de aplicação. Eles vão tentar fazer isso, porque o problema continua. É a falta de estrutura do Estado no nível maior. Não tem política de desenvolvimento, não tem política industrial, não tem política agrícola, não tem política de desenvolvimento urbano, não tem nada. Então, não tem nada, você tem que fazer alguma coisa de algum jeito. Né? Então, acho que não vai entrar nem na questão de centralização e homogeneização. Está num outro patamar isso aí. Meio assim, é o que dá para fazer dentro do que eu tenho disponível. Né? E a questão dos royalties, Bruno, a questão assim, não é que não tem que ter... primeiro, o que o Jobim falou está errado, o royalty vai para o Estado porque o ICMS do combustível se cobra no destino. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, até porque os montantes de recursos são totalmente distintos. Né? E a gente viu na Constituição, tem nada do royalty para o Estado quando a exploração na plataforma continental, no mar territorial na zona econômica exclusiva. Isso veio com a lei do petróleo, do Fernando 9478. Está lá na Constituição. Estado, Distrito Federal e órgão de administração. Por quê? Porque uma parte, quando é no território da União, vai para a União. Quando é no território do Estado, vai para o Estado e para o município. É isso que está na Constituição. É que se criou aí uma lenda, que o Jobim criou, né, para compensar, como ele também criou aquela história dos 3 segredos de Fátima dele, lá, dos artigos da Constituição que não foram votados. Né? Aliás, artigos também fundamentais, né? O artigo 2º, que são poderes do Executivo, Legislativo e Judiciário. Puxa, ninguém tinha percebido, né? Ninguém percebeu que são poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Só de um artigo que ele colocou sem votar para explicar isso, né? Enfim, o Jobim, ele gosta de contar histórias, vamos dizer assim, valorizando muito seu papel. Não que não tenha sido importante, ele foi importante, mas ele não foi o relator da Constituinte, o relator foi o Bernardo Cabral, não foi ele. Ele queria ser e não foi. Foi o Bernardo Cabral. Enfim, que também não fez tudo o que queria. Também não fez tudo o que queria. Né? Mas, enfim, o ponto é a compensação do royalty, a compensação ao desgaste que existe na exploração petrolífera mineral. Pode haver algum tipo? Pode, não tem nada contra, pode. A questão é que a lógica do royalty não é essa. A lógica do royalty virou simplesmente uma receita pelo simples fato do município ou do estado estar confrontante à exploração. Então tem município onde não tem nada de petróleo, né, mas ele está confrontante, ele ganha royalty. Aliás, agora vocês já devem ter visto isso aí. Já vi. Como nossos colegas advogados são sempre criativos, né? De gente que, porque tem um depósito de combustível no município, vai ter que pagar royalty. Ou inventam um depósito, enfim, tem reunião para isso. Eles fazem reunião. Você disse que tinha um colega nosso, o professor Roger conhece, o professor Martônio Barreto Lima, o professor Martônio, professor da Unifor. O professor Martônio, ele era procurador-geral de Fortaleza. Ele me mostrou, ele recebia convites de uma série de escritórios, enfim, para fazer reunião sobre municípios que poderiam receber royalties do petróleo. Você não sabe, né? Tipo assim, você pode receber aquelas propagandas tipo faca guinzo, corta tudo, corta aqui, corta ali. Não, se você tiver um cano passando, você recebe royalty. Se chover ou não chover, recebe royalty. Enfim, uma série de justificativas para tentar judicialmente ganhar royalties, né, na distribuição dos royalties. Virou um negócio. Né? E por quê? E aí talvez seja o problema do royalty. E tem toda uma linha lá no Rio de Janeiro, o Rodrigo Serra, a professora Rosália Piquet,
são mais economistas, né? Mas eles que realmente são recursos que não têm nenhuma destinação. Simplesmente cai na conta, né? E aí gera todo tipo de distorção, né? E aí a CEFEM é para o minério em terra, né? A CEFEM é o royalty da mineração, né? Do petróleo. Sabe que, viu, professor? O senhor sabe que a CEFEM paga até por onde passa o trem, né? Carregando o minério. É a mesma lógica. É o royalty da mineração, né? O específico da mineração, né? A CEFEM. Mas é a mesma coisa, é a mesma lógica. Né? Que na CEFEM, lógico, a maior parte da mineração é em terra, então aí já tem uma justificativa para o royalty, né? Óbvio. Né? Você causa um buraco ali, faz um desastre, né? Tem que ter um mínimo de compensação. Né? Então, acho que o problema maior é esse, não tem destinação nenhuma. E cooperação hoje, então, é o que eu passei agora. As duas políticas, vamos dizer, que tem a maior estrutura de cooperação, a da saúde e da educação, foram montadas nos últimos 30 anos, estão com o risco agora de serem desmontadas. Em virtude da lógica da austeridade fiscal permanente. Então a cooperação está em baixa no Brasil, bem em baixa. Se é que algum dia ela esteve em alta, talvez quando fizeram a Constituição, depois não sei se alguém se preocupou muito com isso. Né? Mas enfim, ela está em baixa, e o pouco que tem está sendo ameaçado. Hoje está com uma ameaça aí. Né? Que vai passar, a gente sabe que vai passar. Porque sempre com o argumento do ajuste fiscal, tudo passa. Né? Tudo passa. O Arthur Lira, o Pacheco não vão se opor, pelo contrário, eles vão apoiar. Né? Então passou já sabe que passou. Quem que vai votar contra? 100 deputados, os de sempre. Né? É isso, os outros 400 vão votar a favor. Até porque não sabem, vão trocar de novo, vão trocar pela verba, que o Matheus falou, é a verba dele. Ele não está preocupado se vai tirar o dinheiro do posto de saúde, da escola. Ele vai ganhar o dinheiro para fazer alguma coisa lá que ele acha que garante a eleição dele, é isso. Né? Essa é a lógica, infelizmente, que funciona a política no Brasil nos últimos anos. Então, desculpe não ser otimista. Então, ok, professor, o senhor concluiu? Sim. Então, podemos tirar a foto? Sim, vamos. Então lá, pessoal, quem quiser abrir a sua câmera, se aproximar um pouquinho para aparecer bem o rosto. Todo mundo aí, todos prontos. Então, sorriam e eu vou pedir, o Pedro e o Antônio Pedro vão tirar aí uns prints para nós e depois a gente encaminha para a professora. Muito obrigada, professora. Feito, Pedro e Antônio Pedro. Sim. Então, todo mundo fez cara de inteligente. Todos felizes por falar sobre federalismo cooperativo no sábado pela manhã. Professor Gilberto, eu gostaria muito de lhe agradecer, reiterar aqui os agradecimentos pela sua presença. Agradecer muito por estar conosco no sábado, especialmente. E também acho que falo em nome de todos os colegas sobre o nosso desejo que o senhor volte aqui para conversar conosco em outra oportunidade. Será sempre muito bem-vindo. Obrigada de coração e espero que o senhor tenha um ótimo final de semana. Obrigado a todos, é sempre um prazer. Volto sempre que vocês quiserem. Obrigado, Roger. Obrigado, Nelise. Obrigado a todos aí. Professor, muito obrigado pela presença. Como eu disse, Annelise, o senhor é sempre bem-vindo aqui entre nós. Agradeço muito poder ter gasto e o seu tempo, algumas horas do seu sábado, para participar aqui dos nossos debates sobre federalismo. É um prazer e uma satisfação revê-lo e tê-lo conosco. Prazer foi meu. Obrigado. Tchau, tchau, professor. Um grande abraço.